lindo espetáculo a natureza nos oferece todos os dias. Eu nunca tinha percebido o quanto ela é perfeita. É uma exatidão de cores tão exatas, tão perfeitas, que sequer conseguimos reproduzir com exatidão. É inevitável. Não podemos lutar contra isso. Você está tremendo? Fique tranquilo. Estamos só. Fique bem. Alteza, o que eu posso fazer para agradecer toda essa distinção por parte de vosso augusto pai? Empunhando seus pincéis sempre com maestria, menino dito, representando a nossa pátria, esta terra abençoada. Nunca esqueça disso, que sua arte nas telas valorize sempre o nosso Brasil. E saiba, menino dito, não existe terra mais linda do que o nosso Brasil. Defenderei sempre o nosso país com minha arte. Então, Limas, cada vez que eu vejo um trailer de um documentário seu, eu realmente me emociono. E é muito gostoso, porque depois a gente tem chance de ver a obra completa e entender esse amor que você tem pelo seu trabalho. Nós acabamos de ver agora um trailer sobre o documentário sobre o pintor Almeida Júnior. Certo. Quem foi, o que ele representou na pintura brasileira, que tipo de trabalho ele fazia? Olha, o Almeida Júnior, na minha opinião, é o único pintor brasileiro que ele conseguiu ser um retratista dos costumes da época. Ou seja, ele registrou todo um comportamento interiorano do caipira, do roceiro, que isso não era muito comum entre os colegas de profissão dele da época, né? Então, o Almeida Júnior, ele criou uma escola, essa escola regionalista, né? Tem aquele célebre quadro, o caipira picando fumo, tem os caipiras negaciando, né? Nhaxica, saudade. Então, ele fez esse trabalho todo, né? Mostrando esse ambiente da roça, do nosso caipira, que eu acho que é muito importante, porque os outros pintores estavam muito preocupados em pintar a burguesia, né? Os grandes senadores, presidentes, né? Isso já na época já também da República, né? Posterior ao Império. Então, o Almeida Júnior, você vê a importância dele é tão grande que o Dia do Artista Plástico é comemorado no Brasil no dia de aniversário do Almeida Júnior. Ele foi assassinado? Ele foi assassinado. Uma história que é muito parecida, se você analisar, com a do Euclides da Cunha, de Lermando e a Saninha, né? Então, o mesmo triângulo amoroso que nós temos no Euclides, nós temos também no Almeida Júnior, o Sampaio e a Maria Laura. São ingredientes que acabam comovendo o público, né? Quando conhece a história do artista. Né? O Almeida Júnior, inclusive agora está sendo lançado um livro, A Morte no Fim do Mundo. O Almeida morreu no dia que estavam anunciando que o mundo iria acabar, que era o último dia, que iria passar um cometa e o mundo iria acabar. E o Almeida morreu realmente nesse dia, né? O mundo não morreu, mas ele sim. O Domício Pacheco Silva lançou um livro fabuloso sobre a vida do Almeida Júnior e trata muito dessa coisa, né? Essa coisa que ficou meio simbologia, né? O cometa queria acabar com a Terra e, na verdade, quem morreu foi ele. Quem morreu foi ele. E quando estreia? Vamos estrear em 2014. Nós temos a Júlia Costa, que faz a Princesa Isabel, nas cenas de reconstituição, né? Porque o Almeida Júnior, ele foi estudar na França com o benefício do imperador Dom Pedro II. Pago, né? Essa bolsa do próprio bolso do imperador, sem utilizar dinheiro público. Isso era muito comum. Dom Pedro II apoiava artistas, né? Talvez ele precisasse estar aqui hoje, né? Para ver se alguém apoiaria, né? Alguma coisa. E a Princesa Isabel foi a representante do pai nesse momento de conferir a bolsa para o Almeida Júnior. Então a Júlia Costa faz, ela e o ator Leone Moreno. E a Alexia Annes faz o pivô da tragédia, né? Que é a adúltera, né? A mulher que enlouqueceu o Almeida Júnior e acaba resultando no que resultou, né? A morte dele com uma facada. Mas é um documentário
que eu acho muito, muito importante preservar a imagem e o trabalho do Almeida Júnior. Na Pinacoteca do Estado de São Paulo, eles têm uma quantidade muito grande, aproximadamente mais de 30 telas do Almeida em exposição permanente. Então é muito importante até que as pessoas conheçam também a obra desse grande pintor. E é um trabalho que eu queria fazer há muito tempo, sabe? Apresentar um pouco da vida do Almeida Júnior. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho Amores Reais. Esse é um novo, né, que eu estou desenvolvendo agora, um projeto que é incrível. Como eu gosto muito da história, e eu gosto de levar a história de uma maneira atrativa, visando principalmente, né, tentar pegar o interesse do jovem, do estudante, né? O Amores Reais, ele trata, você sabe que todos os casamentos na época, né, a partir do século XV, os casamentos eram contratados, né? As famílias resolviam quem casaria com quem numa casa reinante. Então o interesse era juntar famílias, né? E que aquilo tivesse um interesse para aquele país. E no Brasil também aconteceu a mesma coisa. Ou seja, as filhas de Dom Pedro II, as princesas Dona Isabel, aqui assinou a Lei Áurea, e a princesa Dona Leopoldina, não confundir com a primeira imperatriz do Brasil, né? Chegou o momento das moças casarem. Então a Europa se mobilizou, o rei Leopoldo da Bélgica, a rainha Vitória, para que todos tivessem interesse, porque todos viam o Brasil, a Europa via o Brasil como o país mais promissor do mundo. E todos tinham interesse de ter alguém da família aqui, né? Para tirar suas vantagens, claro. Não mudou muito a situação, né? Atualmente é a mesma coisa, né? Quase igual. Existe lá, tem um lugar ali dentro, parece que é perto do Cerrado, né? Que ali também tem um monte de gente querendo tirar vantagem, né? Do povo, né? Ali, eles são um pouquinho mais eficazes atualmente, né? Eles realmente tiram vantagem. E o povo infeliz não tira o pessoal de lá. Meu momento político já terminou. Eu nem posso ter meu momento político, porque se eu tiver, vai ter a polícia me esperando na porta. Então vamos seguir falando sobre Amores Reais. Então, os príncipes chegam no Brasil para as noivas, já estava marcado. Conde D se casaria com a princesa Dona Isabel. E o Duque de Saxe com a princesa Leopoldina. As princesas conhecem, os príncipes se apaixonam uma pelo noivo da outra e elas acabam casando. E Dom Pedro concorda que os noivos sejam trocados. Então é muito célebre uma carta da princesa Isabel que ela escreveu: Deus e nossos corações decidiram o contrário. E com isso causou um problema muito sério na Inglaterra, com relação, porque a Inglaterra queria o Duque de Saxe como herdeiro do trono e não o Conde D. A Bélgica também entrou e ficou um problema muito sério entre Portugal, Brasil, Inglaterra e Bélgica, por causa de um casamento de duas princesas. Só isso. Só isso, virou quase uma guerra. Então eu acho uma história muito interessante, né? Que primeiro quebrou-se um protocolo de um casamento real, né? Esse litígio, a Inglaterra, o porquê de todo o interesse da Inglaterra, né? Porque a Inglaterra era a primeira potência do mundo na época e o Brasil era a segunda. Pasme, era a segunda potência, era Inglaterra e Brasil. Né? Então você vê todo esse interesse. Acho que é uma história muito interessante, um tema interessante para que se conheçam nas escolas, né? Essa coisa toda da política monárquica brasileira, né? Não querendo te interromper, mas já te interrompendo, porque eu gostaria de entrar nesse tema. Como é utilizado, como são utilizados todos esses trabalhos que você já realizou e que você vem realizando em prol da educação? Olha, todos os trabalhos que eu realizei sempre foram exibidos pelas TVs educativas. Todos. Agora, de que maneira isso foi aproveitado de uma outra maneira, assim, vamos dizer, comercialmente, explorando esse lado para distribuir para as escolas, não tenho notícia. Né? Sei que existe sim um interesse, acredito, porque afinal de contas no YouTube eu tenho um documentário que eu fiz em 1999 sobre a Imperatriz Leopoldina, que em 2 meses ele ficou com 13 mil visualizações, 13 mil acessos. Então eu sei que muita gente tem curiosidade. Agora, quando você faz um documentário específico, contratado para uma emissora de televisão,
você não tem domínio sobre ele, né? Então, muitas vezes você faz um contrato, você fica amarrado, você fica preso. Então, eu acho que os documentários acabam sendo exibidos. Eu sei que já foram exibidos no Japão, né, na Espanha, TVs educativas de todo o país. Isso eu sei porque a gente tem internet, a gente vê as notícias de teu nome está sendo para lá, para cá, de norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. E né? que Mas bom que você falou. controle você não tem. Que bom que você falou sobre a geografia. Porque você consegue viver exclusivamente retratando carreira de época no Brasil? É possível isso? Olha, sempre vivi, gente, mas agora eu estou me sentindo quase que um desempregado. Então, eu faço até um apelo público aqui, eu vou precisar de emprego, gente. Porque com essa lei, se o Congresso votar contra, como nós vamos fazer? Nós, escritores, pessoas que trabalham com a memória, que escrevem biografias, que fazem esse tipo de trabalho, nós vamos trabalhar como? Você vai pedir autorização a quem? Para poder, que tipo de negociação, como o Roberto Carlos falou no Fantástico? Isso é um acordo. Que acordo? Qual é o acordo? Qual é o dinheiro? Né? É dinheiro que as pessoas querem? Diz o Roberto Carlos que nós não podemos fazer um trabalho porque nós não vivemos aquela vida, então nós estamos tirando vantagem em cima da vida da pessoa. Entendeu? São coisas ilógicas. Então eu não sei como vai ficar essa situação até essa lei ser votada no Congresso. Eu torço para que o Brasil tenha consciência, que os nossos políticos tenham consciência, porque não pode haver censura. Você tem que levar a cultura, a arte para o povo brasileiro. Você não pode pegar simplesmente, não, você não pode escrever isso. Gente, então nós estamos regredindo. Né? Então, e não pode regredir, não pode. Infelizmente. A gente então, não pode pegar um fato como alguém que retratou a vida dele, ele fez um processo, uma coisa e outra, e traduzir isso daí como se fosse geral. Não é geral. Quem conta a história, quem cavoca a história do país, quem trata de mostrar essa realidade, por que nós estamos assim hoje, da onde veio, o que aconteceu, qual é o DNA de tudo isso daí, que é um trabalho que você faz muito bem, ele não pode ser tolhido por causa de uma lei. Não pode, de forma alguma. Então a gente realmente tem que pensar 3 vezes, senhores vereadores, deputados, ou seja, quem seja, façam leis que levem o Brasil para cima. Não façam leis que tolham a nossa memória, a nossa cultura, a nossa educação. É para isso que a gente paga o salário de vocês, e vocês estão aí sentados nessas cadeiras lindas e luxuosas, pensando só no benefício próprio de grupos pequenos. Bom, voltando agora, desculpa o desabafo também, né? Fala um pouco sobre a websérie Vida Fácil. Então, muitas pessoas, às vezes me param, as pessoas querem tirar fotografia comigo, me pedir autógrafo, porque acham que eu saí de algum sarcófago. Pelo fato de trabalhar tanto com época, né, e ter uma familiaridade muito grande, né, as pessoas acham que eu tenho 400 anos. Né? Não, eu tenho pessoas na produção que têm quase essa idade, mas eu não tenho, confesso. E o Vida Fácil, para mim, é um projeto que para mim foi um desafio, porque eu estava em 2013 trabalhando, mostrando a prostituição masculina, o problema das drogas, né, do tráfico de drogas. Eu achei isso fascinante. Falei, meu Deus do céu, olha que maravilha, eu estou em 2013. Mas confesso aqui para você, a grande dificuldade, quando foi escrito o roteiro, que eu escrevi o roteiro, você imagina eu escrevendo um roteiro, um diálogo entre 2 malandros, né, garotos de programa, que claro, eles têm todo um dialeto próprio, né? Quando os atores leram, eu falei, nossa, que horror que isso tá, não senti verdade. Eu falei, vem cá, nego, me faz um favor, lê do jeito que vocês conversam. Aí eles leram. Aí eu falei, olha, nisso também preciso me modernizar, né? Com relação a escrever um diálogo. E aí funcionou. Rolou, né? Ficou orgânico. Então, para mim foi um desafio essa coisa. E o filme, esse Vida Fácil, curta-metragem, ele foi aprovado por 2 grandes festivais. Agora em novembro e dezembro. Então ele vai ser exibido em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, que é pelo Mix Brasil e pelo Close. Né? Então, para mim, foi muito importante o filme ter passado nesses festivais, né? Vamos e agora divulgar. vai. E agora estamos iniciando uma websérie de 8 episódios
veiculados na internet, que para mim está sendo assim uma coisa fantástica, uma diversão, junto com a Batom Produções, com a Alexia e com a Júlia, que não é Batman e Robin, mas é Alexia e Júlia, Júlia e Alexia, né? Elas são sempre juntas, né? Sempre juntas. E eu tenho uma surpresa para você agora. Elas são univitelinas, Eu tenho né? uma São surpresa para gêmeas, você né? agora. Elas estão no programa, você sabia? Elas me percebem. Elas estão no programa. É mesmo? Vamos ver aqui na telinha. Eu tenho Quem até é uma primeiro? pergunta para a Alexia. Para Alexia? Agora. Alexia, quais são as dificuldades como atriz para poder retratar tantos papéis de época como você faz? Oi, Porcino, muito bom estar aqui novamente. E falando sobre esses trabalhos de época, é muito difícil realmente, porque exige uma pesquisa muito grande no sentido de maneirismos, postura, modo de falar, de tudo, do dia a dia. É uma pesquisa muito intensa no personagem. No filme Rosina Pagan, eu estudei muito sobre a vida da Elvira Pagan. E no filme Almeida Júnior, eu busquei me inspirar muito nos quadros do artista, na pesquisa da época, de comportamento e aquela história de amor que eles viveram que realmente foi incrível. Foi um trabalho muito difícil e muito prazeroso. Então, realmente, é muito gostoso participar de um processo desse. E principalmente sobre a direção do Dimas, porque ele é um diretor muito exigente, conhece muito bem todos os personagens do filme. Bom, é isso, e agradeço a oportunidade de mais uma vez estar participando do seu programa, Porcino, e agradeço também ao Dimas, sempre estar me incluindo nos projetos dele, confiando no meu trabalho de atriz e produtora. Obrigada. Olha, Linda, muito obrigado por você ter vindo ao meu programa e por trazer essa surpresa para o Dimas. Obrigado, Alexia. Beijão para você, querida. Não para por aí, meu amigo. A Júlia Costa também está aqui. Olha, tá vendo? Também vai deixar. Dupla. É uma dupla. Batman e Robin tá junto, né? Mas ela também vai falar um pouquinho sobre o que é e quais são os planos para 2014 da Batom Produções. É com você, Júlia. Bom, a Batom Produções esse ano de 2013, ela focou bastante no teatro, na peça Sucata, o musical, e na peça As Sete Pecados. E para o ano que vem, a Batom ela quer investir um pouco mais nos projetos de audiovisual, falando um pouco também sobre os projetos do Dimas, o Vida Fácil, que é uma websérie, o As Sete Pecados, que a gente também tem interesse em fazer uma websérie desse projeto, e os filmes, o Almeida Júnior, o Menino de Itu, que a gente quer fazer uma parceria com as secretarias de cultura da cidade de Itu, quem sabe esse filme, esse docudrama, a gente possa fazer um filme dele. Então, esses são os projetos que a Batom Produções tem interesse para o ano que vem e focar bastante no audiovisual. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui novamente, a você, Porcino, e ao Dimas. Julinha, muito obrigado por você ter vindo aqui também, por mais essa surpresa para o Dimas. Beijão para você. Beijo, Júlia. Alteza Sereníssima. Tem porte de rainha, né? Viu só? Surpresa. Eu me senti no meu momento Fausto Silva agora. Essa é a sua vida, ô louco, meu. Mas agora eu tenho mais uma surpresa para os meus grandes amigos corintianos. Olha a foto que está aqui. Nova Era Corinthians. Foi aprovado. Fala, agora você pode falar sobre agora isso. Posso falar. Há 6 meses eu venho esperando para dar essa notícia. Dimas, posso falar? Porcino, não pode falar, eu assinei um contrato, eu não posso, né, deixar vazar. Você tem minuto para falar o que vai ser isso. Falar. Nova Era Corinthians, as filmagens se iniciam em março. Um grande filme da Lumix Art Filmes, produção de Leon Andreazzi e Alexander Lima, roteiro de Alexandre Novaski. Eu não posso falar ainda do elenco, entendeu? Porque ainda está sendo definido. Mas eu sou diretor do filme e estou adorando. Também outro desafio, aqui entre nós, eu não curto muito futebol, mas estou gostando de fazer. Se precisar de um ator ancião, pode me convidar, porque eu tenho idade também, quase a idade do Corinthians, mas vamos lá. Querido Dimas. Mas legal, eu quero aproveitar e agradecer um minutinho, pedir para o pessoal, dia 20 de janeiro de 2014, às 20 horas, no MIS de São Paulo, a estreia de Rosina Pagan, The History of a Radio Singer. Tá? Se eu quero que todos vão. De coração, eu estarei lá também, como já estive em outros nos últimos eventos, fazendo a cobertura desse lançamento. Querido,
Obrigadaço. Obrigado, de Cursino. coração Obrigado, receber você aqui no meu programa de novo. Prazer é meu. Eu tenho certeza que vocês adoraram esse programa, muita cultura com Dimas Oliveira Júnior. A gente se vê na próxima semana.